Olá, pessoal! Hoje na coluna de nutrição eu falo para vocês sobre o açúcar. Esse alimento que, se consumido em excesso, pode trazer complicações para a nossa saúde. Muitas pessoas já sabem que ele pode trazer problemas como diabetes e obesidade. Mas será que você sabe que, se consumir o açúcar em excesso, os níveis de colesterol, de ácido úrico, triglicérides podem aumentar? E que você pode ter complicações mais sérias como esteatose hepática e outras doenças inflamatórias? Pois é, então vamos consumir açúcar com cautela, porque hoje em dia o açúcar está sendo consumido em excesso. E sabe o que é pior? Tem várias pessoas que falam, eu não consumo açúcar, mas não conhecem o tanto de açúcar que nós temos escondido nos alimentos. A proporção de açúcar em cada alimento pode ser maior do que você imagina. E hoje eu te mostro isso. Quanto tem de açúcar escondido em alguns alimentos? Quando você come um biscoito doce, você já sabe que ele tem açúcar, você só não sabe quanto. E 2 biscoitos bem pequenos, tipo recheado, possuem 1 colher de sopa bem cheia, assim como 20 gramas de chocolate ao leite. Além de possuírem essa alta quantidade de açúcar, esse tipo de alimento também possui sódio, conservante e gorduras hidrogenadas, o que complica ainda mais a nossa saúde. Outro cuidado é com os achocolatados em pó. 4 colheres de sopa equivalem a quase 3 colheres de sopa do açúcar. Por isso é tão recomendado trocá-los pelo cacau em pó sem o açúcar. Os alimentos mais ricos em carboidratos são os que possuem mais açúcar. Mas muitas pessoas não sabem o que é ou não carboidrato, se ele é bom, se ele é ruim, porque nem sempre são só os alimentos adocicados. Por exemplo, um pão francês, ele tem o equivalente a 2,5 colheres de açúcar. E 2 colheres do macarrão cozido a quase 1,5 colher do açúcar. Por isso, a sugestão é que esses alimentos sejam integrais. Afinal, a fibra ajuda a segurar a entrada desse açúcar no nosso sangue, porque se ele entrar muito rapidamente, você vai liberar muita insulina. E a insulina em excesso é um hormônio que pode inflamar o seu organismo, aumentar as chances de obesidade e de outras complicações que o excesso de açúcar também provoca. Muitas pessoas adoram consumir barrinhas de cereais como opções saudáveis, mas cuidado com o excesso desses alimentos, porque algumas barrinhas equivalem a mais de 1 colher de sopa de açúcar. A lactose é o tipo de açúcar presente nos laticínios e derivados. Em um copinho pequeno de iogurte tem o equivalente a 1,5 colher de açúcar. E se você tem hábito de consumir alimentos sem lactose, é preciso ficar atento também se esse alimento não foi adoçado com o tipo de açúcar comum. As bebidas também não ficam para trás, principalmente as industrializadas. Será que você sabia que uma latinha de refrigerante tem o equivalente a 3 colheres de sopa de açúcar? E a maioria dos sucos industrializados tipo caixinha, em uma média de 200 ml, a gente pode ter até mais de 2 colheres de sopa de açúcar. A frutose também é um tipo de açúcar que está presente principalmente em mel, frutas e legumes. E é bom você saber que um cacho pequeno de uva ou uma banana média tem o equivalente a 1,5 colher de açúcar. E aí vem a pergunta, é a mesma proporção dos 5 biscoitos? Então qual é a diferença? A diferença é muito grande. As frutas, por exemplo, possuem fibras, vitaminas, minerais, substâncias ativas, são alimentos naturais e têm um metabolismo bem diferente dentro do nosso organismo. Já o biscoito, além de químicas e conservantes, são alimentos que muitas vezes inflamam o nosso organismo. Então, além de você ter que escolher bem os alimentos, você também tem que prestar atenção na proporção que eles possuem de açúcar, porque em excesso eles podem trazer complicações e você pode se alimentar de forma errada e não ficar corretamente alimentado. Então, pessoal, hoje vocês conheceram alguns alimentos e a proporção que eles possuem de açúcar. Por isso, mais uma vez eu chamo a atenção, peço para que vocês escolham bem os alimentos e verifique também sempre a porção que você está consumindo de cada alimento. E para as crianças, isso também é muito válido. Afinal, os alimentos ricos em açúcar estão sendo consumidos cada vez em mais quantidade pelas nossas crianças e aumentando a obesidade infantil e o risco de várias doenças.